Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu vou logo deixar um alerta que talvez, mas eu acho que não, esse vídeo poderá ser retirado pelo YouTube. Que eu não gosto muito desse negócio de guerra, mas se for retirado eu faço outro, ok? Então bora pro vídeo. Bem pessoal, ninguém pode dizer exatamente. A maioria dos historiadores pressupõe que hoje 55 milhões de pessoas tenham morrido na Europa e na Ásia, mas também há pesquisadores que falam em até 80 milhões de mortes. Dos 26 países envolvidos no conflito, a União Soviética sofreu as maiores perdas, com 26 milhões a 27 milhões de mortos. Como a União Soviética tinha uma influência muito grande, né, então tinha bastante razão, porque primeiro tinha aquele plano da Alemanha de invadir ela e depois ela empurrou todas as forças alemãs para Berlim de volta, né? Dizendo, a União Soviética teve as maiores perdas, com 26 milhões a 27 milhões de mortos. A Polônia é um caso bem complicado que ela sofreu também. E muito. A Polônia registrou até 6 milhões de mortes, o que corresponde a 17% da sua população na época. 6 milhões de judeus foram assassinados na Europa, na Ásia. A China sofreu as maiores perdas humanas com 13,5 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. No total, 26 países perderam mais de 10 mil de seus cidadãos no conflito. Bem, pessoal, a gente vai olhar também pelo fator econômico. O professor de economia sueco Carl Gunnar Säfvedstorp, sei lá, não sei como fala bem sueco. Se alguém souber, me corrija aí nos comentários. Ele calculou os danos materiais de todos os países envolvidos na guerra em 100 bilhões a 200 bilhões de dólares. Um valor já inimaginável para aquela época. Mais recentemente, 2 historiadores alemães calcularam que os danos de guerra causados pela Alemanha chegam a 7,5 trilhões de euros em valor atual. No protocolo final de Lauta, os países vitoriosos haviam contabilizado uma perda relativamente moderada de 20 bilhões de dólares. A União Soviética não só teve a maior taxa de derramamento de sangue, como também registrou os maiores prejuízos com a guerra, com quase 13 bilhões de dólares. No Tribunal de Crimes de Guerra de Nuremberg, a União Soviética alegou que os alemães destruíram 71 mil cidades e lugarejos e 32 mil empresas, porque o perdedor na guerra teve que pagar tudo. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra ofensiva provocada pelos nazistas e travada com dureza implacável. Além disso, teve ser levada em conta a forma de rendição. A capitulação foi incondicional, ou seja, não houve praticamente nenhuma negociação entre os vencedores e perdedores. Os aliados ditaram as regras e os prejuízos, mas a Alemanha não foi obrigada a pagar tudo. O país e sua economia estavam em ruínas, por isso as reparações tiveram uma natureza mais simbólica. Quanto a Alemanha realmente pagou? Imediatamente após o fim da guerra, as potências vitoriosas, sobretudo a União Soviética, começaram a desmantelar as instalações industriais alemãs nas suas zonas de ocupação e a transportar grandes quantidades de produtos alemães para seus países. Além disso, confiscaram ativos estrangeiros alemães e patentes. Mais tarde, quando a sua economia começou a se erguer, acordos obrigaram a Alemanha a pagar várias vezes. Segundo cálculos de historiadores alemães, a Alemanha pagou até hoje um total de 951 bilhões de euros em compensações, dos quais 76,7 bilhões de euros foram para reparações individuais. Em 1952, o então jovem Estado de Israel recebeu 3 bilhões de marcos alemães para refugiados judeus da Alemanha.
e a Conferência sobre Reivindicações Materiais Judaicas contra a Alemanha requereu mais de 450 milhões de marcos para as vítimas judaicas da Shoah fora de Israel. Por que os aliados não cobraram mais da Alemanha? Uma pergunta que é muito feita, né? Os americanos foram os primeiros a seguir a tática de não abusar da situação financeira da Alemanha em primeiro lugar, porque não queriam repetir os erros cometidos no Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial, mas também porque precisavam de uma Alemanha forte como parceria na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por isso, o Plano Marshall dos Estados Unidos deram um forte apoio financeiro aos alemães, lançando as bases para o milagre econômico. Mas a Alemanha se tornou tão rica que assumiu reparações na forma de acordos bilaterais. Por exemplo, após o colapso do regime comunista com a Rússia, Belarus e Ucrânia, foram os exemplos. Coisa que também acontece é porque a Polônia e Grécia ainda fazem resistência. O exército é por causa do exército alemão e os braços armados da SS atacaram, assassinaram e destruíram nestes dois países como se não houvesse amanhã. E ambos receberam da Alemanha indenização por apenas uma fração dos danos de guerra que eles sofreram. Durante décadas, a Grécia não fez valer os seus direitos para não colocar em risco as lucrativas relações econômicas com a Alemanha, mas isso mudou quando o governo de esquerda assumiu em Atenas em 2015. A posição do premier conservador Kyriakos Mitsotakis, eleito em julho de 2019, ainda é desconhecida. Já a Polônia inicialmente foi mais importante que a Alemanha finalmente reconhecesse a linha Oder-Neisse como fronteira. Depois que isso aconteceu, com o Tratado 2+4 desenvolveu-se uma relação bilateral de confiança mútua. Mas com o início do governo nacionalista conservador na Polônia em 2015, as relações esfriaram significativamente e as demandas por reparações tornaram mais populares. Até o governo alemão vem rejeitando categoricamente negociações nesse sentido, com o argumento de que já foram feitos vários acordos internacionais e que tantas décadas após a Segunda Guerra, expirou o prazo para tais reivindicações. Bem, pessoal, então, isso tudo que eu falei, resume que a União Soviética foi quem mais sofreu na Segunda Guerra Mundial. Bem, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Foi um vídeo bem longo, mas espero que tenham gostado. Deixa o like, por favor, que deu muito trabalho para fazer. E até o próximo vídeo. Tchau!